Você comunica excelência? Você tem um padrão elevado? Qual é o padrão que você comunica? Se nós queremos uma grande vida, nós precisamos treinar para uma grande vida. Então nós treinamos para a excelência. Então a sua aparência, as suas roupas, o seu cheiro, a sua mesa de trabalho, como você cuida do seu carro, transmite excelência ou transmite mediocridade? Olá, Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. E eu quero que você analise pontos importantes sobre a sua vida e hoje eu quero falar com você sobre excelência. Você comunica excelência? Você tem um padrão elevado? Vamos analisar aqui. 1 Samuel 16, 18. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. E aqui, em Provérbios 22, 29, diz assim: Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Então veja aqui que Davi, ele era conhecido pelas suas habilidades. Ele tinha um padrão elevado, olha só. Eles estavam procurando um músico para expulsar, para dar conforto, um alívio lá para a opressão de Saul. E todo mundo lembrava, não lembrava do nome dele, mas tem um filho de Jessé, tinha 7, tinha um filho de Jessé que ele sabe tocar harpa. Eu conheço esse menino, eu já ouvi falar desse menino, mas além dele saber tocar harpa, ele é um guerreiro valente, ele fala bem, ele tem boa aparência e Deus está com ele. O cara tá perfeito. Então Salomão já nos ensina, você já viu alguém competente no que faz? Ele vai servir reis, ele vai ficar lá no meio do povo, no meio das pessoas que aceitaram a mediocridade. Então é muito importante nós analisarmos isso, qual é o padrão que você comunica? Você comunica um padrão elevado ou um padrão mediano? Porque nós precisamos, se nós queremos, tudo é querer, tudo é crença, a crença certa. Se nós queremos uma grande vida, nós precisamos treinar para uma grande vida. Porque você já viu alguém treinar para ser fracassado, para ser feio, para ser bagunçado, para ser pobre? Não, as pessoas não treinam para isso. Então nós treinamos para a excelência. Então a sua aparência, as suas roupas, o seu cheiro, a sua mesa de trabalho, como você cuida do seu carro, transmite excelência ou transmite mediocridade? Então você precisa fazer uma análise pessoal, porque às vezes a gente está querendo coisas muito grandes, mas será que a gente está comunicando isso? A gente está mostrando para Deus e também para as pessoas, não que a gente trabalha por uma imagem, não, o que está dentro de você vai sair. Então, o nosso estilo de vida, as nossas palavras, a nossa aparência comunica uma mediocridade ou uma excelência. Qual o nível que nós temos passado? As pessoas precisam treinar para serem pessoas incomuns, para serem pessoas bem-sucedidas, ricas, excelentes. Davi era assim. Davi ele não ficava lá perdendo tempo na vida. Ou ele treinava, ele tocava, ou ele estava fazendo alguma coisa útil na vida dele. Tanto que ele foi reconhecido por ser um bom músico, um bom guerreiro, tinha o Espírito Santo na vida dele e era bom de conversa, não falava bobagem, ele falava o que era necessário. Então nós temos que analisar na nossa própria vida como é que é a nossa disciplina, como é que nós somos no nosso trabalho, como é que nós cuidamos da nossa saúde, qual o nível de cuidado, de limpeza que nós temos, qual o nível de prioridade para as coisas espirituais. Então tudo isso é fundamental. A gente não pode ficar apresentando desculpas. É por isso, por aquilo. Não, você já deve ter ouvido histórias assim lá da sua avó, talvez, que às vezes tinha uma casa simples, às vezes um chão batido, mas você vê que era limpinho, panelas organizadas, uma vida organizada,
Hoje em dia as pessoas têm máquina para tudo, têm equipamento para tudo, e é uma bagunça. Então não é o lugar, não é a circunstância, é quem a pessoa é. Ela pode estar numa mansão e é tudo bagunçado, pode estar numa casa simples e tudo organizado. É uma mentalidade, tudo tem a ver com a mentalidade. Então a gente não pode mais apresentar desculpas. É o lugar que eu trabalho, é a minha criação, tudo tem influência, mas a gente pode mudar. José, ele era um escravo, mas a gente vê que ele era visto como uma pessoa de alta excelência, de grande excelência. Tanto que ele era desejado, ele era admirado. Então, ele queria cada vez mais crescer. Davi queria cada vez mais crescer. José também. Você tem buscado crescimento todos os dias? Tem buscado falar melhor? Tem buscado crescer mais no seu trabalho? Tem buscado disciplina? Né? Tem buscado que a presença de Deus seja tão evidente na sua vida que todos possam ver? Porque as pessoas viam Deus em Davi, as pessoas viam Deus em José, e eles eram quem eles eram, não tinha uma encenação, não era um personagem, eles eram aquilo. Deus só pode usar gente que é de verdade, não gente perfeita, mas gente que quer crescer, que quer melhorar todos os dias. Então é aquilo que nós já falamos muitas vezes. Nós precisamos guardar que a nossa mente ela vai sempre nos contar histórias. Ela vai mentir pra gente. Ela vai falar que não, isso tá bom, não, você não precisa mudar isso porque né, você não teve essa condição, para o outro foi mais fácil, são mentiras. Nós precisamos crescer, nós precisamos levar a mudança e não a mediocridade. Então, o que você comunica? Você tem passado o que naquele ambiente de trabalho? Você tem levado pessoas a estagnarem, a viverem no mesmo nível? Você tem puxado aquelas pessoas para crescer, para um alto nível de excelência? Na sua casa, você tem puxado essa família para um alto nível de excelência ou para manter o mesmo padrão dos pais, dos avós, aquela coisa perdida, bagunçada? Davi e José, que é o exemplo que nós estamos dando hoje, foram expostos por Deus, foram pessoas que às vezes a gente pede, né? Senhor, assopra meu nome, né? Me ajuda a chegar naquelas pessoas de alto patamar, né? Davi e José, eles foram expostos por Deus, não por serem excelentes quando eles chegaram lá no palácio, mas quando eles estavam lá no pasto e na prisão. Então Deus nunca vai nos colocar numa alta posição, mesmo que a gente fique pedindo, Senhor, assopra meu nome, eu não sou o melhor. Muitas vezes eu escandalizo, muitas vezes o outro lá está fazendo muito melhor do que eu, está fazendo com excelência, com integridade, né? Então como é que Deus pode me assoprar meu nome, me fazer alguém lembrar de mim, se eu não faço por onde? Então, para nós estarmos em lugares altos, como nós lemos aqui em Provérbios, já viste um homem perito no que faz, perante rei será colocado e não trabalhará com gente comum. Ou seja, para nós trabalharmos com reis, nós precisamos ser incomuns. Nós precisamos treinar aqui, ó, no pasto, na prisão, onde ninguém está vendo, nós estamos nos destacando. Então, se eu não treino para o sucesso, eu estou treinando para o fracasso. Guarda isso. Se você não treina para o sucesso, você já está treinando para o fracasso. Se nós, como a palavra diz, escolha a vida, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se eu não escolho a vida, eu já estou escolhendo pela morte. Se eu não escolho pelas bênçãos, eu já estou escolhendo pela maldição. Então, se eu não trabalho para o sucesso, para a excelência, eu já estou aceitando o fracasso na minha vida. Então, analise isso na sua vida, analise os pontos que precisam ser mudados e coloque força. Porque mudar um estilo de vida, mudar a mentalidade exige muita força. Mas nós temos força, nós temos graça, nós temos favor de Deus. Ok? Se esse vídeo foi bênção para você, eu peço que você compartilhe aqui comigo, me coloca aqui eu gosto de ler os comentários,
Coloca aqui o que foi bênção, o que te ajudou a enxergar coisas na sua vida. E eu peço que você esteja inscrito aqui no nosso canal, que você mande para mais pessoas, para que outros sejam ajudados também com a palavra de Deus e que você dê o seu like. E lembre disso, homens de verdade mudam o mundo. Mude primeiro a sua mente, a sua vida, o seu estilo de vida e você vai ter grandes resultados em nome de Jesus, ok? Fique com Deus, um abraço.